Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Brasil está classificado para a próxima Copa do Mundo, venceu o Paraguai, placar magrinho, mas não diz o que foi o jogo, tá? A gente vai falar sobre isso, sobre Ancelotti, novidades no time e muito mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, eu gostei. Foi 1-0 apenas, mas eu tô muito satisfeito. Eu precisava ver uma atuação um pouco mais convincente da seleção. Era contra o Paraguai. O Paraguai estava na nossa frente. O Paraguai nos impunha dificuldades nos últimos tempos, como, na verdade, qualquer equipe, né? O Brasil não vinha se sobressaindo, jogando em casa, fora de casa, contra qualquer adversário. Então, eu preciso analisar o Brasil na comparação com ele mesmo. E aí, o Carlo Ancelotti, é claro que é apenas o segundo jogo, é apenas a primeira vitória, mas a gente não tem muito tempo, né? A gente já precisava vencer porque, por conta de resultados paralelos, uma vitória nos daria matematicamente a vaga para a próxima Copa do Mundo, então já seria um peso a menos nas costas, né? E é óbvio que a gente classificaria. Eu até nem estava preocupado com isso, eu estava preocupado porque daqui a pouco o resultado paralelo podia não acontecer. O Uruguai poderia não vencer a Venezuela, mas tudo bem. O que me importava era jogar bem, com um mínimo entrosamento, com uma mínima imposição, colocando o Paraguai no seu lugar. Nossa, uma goleada de 1-0. Vamos lá. O Brasil sofreu defensivamente durante 5 minutos do primeiro tempo e no começo do segundo tempo. Só. E sofreu assim, né? Eu tava vendo a transmissão e eu ouvi o narrador meio apavorado, assim, eu falava, calma, tipo, não tem risco. Pelo menos não estava tendo esse risco, né? Claro, daqui a pouco, um chute, a bola desvia em alguém, mata o goleiro e tal. Mas o Alisson não fez, assim, milagres, grandes defesas. A bola chegou, tudo bem, ali, sabe? Deu umas escorregadas e tal, porque o gramado da Neoquímica Arena, né, é sempre muito molhado. A defesa teve que trabalhar um pouquinho ali, né, de tirar umas bolas, porque o Paraguai também tentou atacar e tal, né? Tem uma cabeçada do Júnior Alonso bem perigosa. Sei lá, pouca coisa, gente, pouca coisa. Em poucos momentos que o Paraguai teve a bola. Gente, a posse de bola foi 73-27. 73-27. Em finalizações, 11-5. 4-1 no alvo. Então, assim, foi só 1-0, mas poderia ter sido muito mais. Um primeiro tempo de luxo. Até porque a gente não estava esperando. Eu, por exemplo, tinha uma ideia completamente diferente. Falei aqui para vocês, mostrei minha pranchetinha aqui e falei, será que o Rafinha, que vai entrar no time, né? A gente sabia das mudanças, né? O Matheus Cunha, o Martinelli, o Rafinha e tal, mas eu não sabia de que maneira eles iam jogar. E aí cogitei o Rafinha por dentro, cogitei o Martinelli pela direita, cogitei o Matheus Cunha flutuando. E isso aconteceu, foi a única coisa que eu acertei, que era dentro do que a gente imaginava, porque o Martinelli ele foi mais para a esquerda para combinar com o Vinícius e o Vinícius caindo do centro para a ponta. O Rafinha foi bem à direita, foi um ponta pela direita. O que o Wanderson subiu, maravilhoso, subiu bem para combinar jogadas, para ser um ala de apoio, e o Alexandro ficou, natural. Mas no Flamengo ele sobe, mas aí é Felipe Luiz, aí é uma outra característica de time. A gente está falando dentro de um sistema em que contra o Equador a gente já viu que a nossa defesa subiu pouco. E quando subiu com o Wanderson. Foi o que aconteceu nesse jogo. Aliás, o Wanderson com muito mais liberdade, pisando na área, inclusive. E ele é muito bom jogador, né? Ali você tinha o Rafinha caindo, mas o Rafinha muitas vezes caiu por dentro também. Um ataque muito móvel, de muita movimentação. Isso eu fiquei encantado de ver. Porque aí, cara, era o Matheus Cunha caindo pela ponta para cruzar, vindo de trás, puxando a marcação. Era o Rafinha vindo de trás pelo centro, às vezes caindo pela direita, combinando com o Wanderson. Era o Vinícius caindo pela esquerda, mas o Martinelli dando apoio por ali. Cara, que legal, que legal. Movimentação, repertório. Na frente da defesa, o Casemiro, um monstro, um gigante mais uma vez. Não tem como esse cara não jogar com a camisa da seleção brasileira. Se a gente estava precisando de um líder, de jogador experiente e tal, esse cara é o Casemiro. Temos outros também, mas o Casemiro precisa jogar. E aí, muita gente contesta o Bruno Guimarães. E aí você precisa entender a diferença que faz um treinador num time de futebol.
Porque a gente sempre teve bons jogadores. O que nos restava era a coletividade. O que o Bruno Guimarães jogou nesse jogo, ele até nem aparece como líder das estatísticas. Ele até tem bons desarmes e tal, tem uma finalização. Mas o Bruno Guimarães, ele, na minha opinião, ele ditou o ritmo no meio-campo. Até porque o time começou sem o Gerson, que entra no segundo tempo, e ele, assim, além do Casemiro, era o único meio-campista, o resto homens de ataque, que se movimentavam muito bem. Mas até a bola chegar lá, passava pelo pé do Bruno. Cara, e o Bruno, ele buscou um passe entre linhas, ele chegou para combinar a jogada, ele invertia bolas, ele foi muito bem na marcação e no final ainda teve uma finalização potente que o goleiro pegou que, poxa, ele merecia. Ele fez um jogo primoroso. Bruno Guimarães, olha que jogo. E aí você vê como muitas vezes um treinador potencializa um jogador por conta do coletivo. Então, assim, cara, o Alex, de novo, muito bem na defesa, junto do Marquinhos. Alexandro e Wanderson, os laterais. O Alisson ali não teve muito trabalho. E do meio para frente o Brasil sobrou, foi um amasso no Paraguai, apenas 1-0, mas tudo bem, era o que precisávamos. O Brasil está classificado para a Copa do Mundo e é óbvio, aí sim, que eu não vou tirar esse resultado ainda como parâmetro. Eu tenho o parâmetro de comparar o Brasil com ele mesmo, e aí melhoramos. Mas é claro que tem adversários muito melhores, inclusive nas eliminatórias, isso sem falar da Copa do Mundo. Mas é isso, processo, degrau por degrau, avançamos, melhoramos. Eu gostei e você comenta aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!